Luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego para o rio pro mar. Olá, meu nome é Giovana, sou professora de Ciências do 5º ano. Estou aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre fotossíntese. E vamos iniciar com alguns questionamentos para a gente falar sobre fotossíntese. Primeiro, como as plantas fazem para sobreviver? Onde é que elas buscam a sua energia? Os animais retiram energia dos alimentos que comem. Alguns alimentam-se de plantas, como por exemplo a vaca. E existe também aqueles que se alimentam de outros animais. A onça é um deles. E ainda aqueles animais que se alimentam tanto de plantas como de animais, que é o caso do homem. Ao contrário dos animais, as plantas elas produzem seu próprio alimento. O alimento da planta é um tipo de açúcar que ela mesma produz, através de um processo chamado fotossíntese. Fotossíntese, síntese de substância orgânica mediante a fixação do gás carbônico do ar, através da ação da radiação solar. Então, para você entender melhor o que quer dizer fotossíntese, é só perceber que ela é formada por duas outras palavras: foto mais síntese. Síntese quer dizer produção de uma substância e foto quer dizer luz. Então, o que significa fotossíntese? É a produção de uma substância em presença da luz. E como as plantas absorvem a luz do sol? Isso é possível porque todas as plantas possuem nas suas folhas uma substância de cor verde chamada clorofila. E é justamente a clorofila que consegue absorver a luz do sol. Mesmo as plantas que não são verdes, ou seja, de outras cores, também possuem clorofila. Como será que as plantas fazem a fotossíntese? A água é uma das matérias-primas, é um dos componentes básicos da fotossíntese. Quando uma planta recebe água, ela entra pelas raízes e atinge todas as partes da planta, inclusive as folhas, que é o principal local onde se realiza a fotossíntese. Esse gás está presente tanto no ar que respiramos, como na água. O gás carbônico entra nas plantas pelas folhas e se mistura com a água que entra pela raiz, completando a fotossíntese. A gente tem a luz do sol e é ela que vai fornecer energia para a formação do açúcar. Apesar de tão importante, porque sem ela as plantas não conseguem sobreviver, a fotossíntese, para acontecer, precisa de muito pouco. Só água, luz e gás carbônico.
Estes são os elementos fundamentais para acontecer a fotossíntese. Agora, mais interessante é que a gente pode encontrar plantas nos ambientes mais variados. Podemos encontrar plantas presas ao sol, na água ou até mesmo plantas sobre outras plantas. E todas elas fazendo fotossíntese. Todas as plantas, através da fotossíntese, produzem o açúcar, que é o alimento delas. Durante o processo de fotossíntese, algumas plantas liberam substância. Uma delas é o gás oxigênio. O oxigênio é um dos gases que existe normalmente na nossa atmosfera e é importante para a respiração da maioria dos seres vivos. A respiração é outro processo importante realizado por animais e vegetais, mas a respiração é um tema que vamos ficar para a próxima aula. Em verde novo, em folha, em graça